Você acredita em poderes sobrenaturais? Acredita que alguém possa ficar invisível ou se transformar em um animal por alguns minutos? Parece um tanto improvável, não é mesmo? Mas há relatos de que isso realmente possa acontecer. Feitiçarias, bruxarias, simpatias, exorcismos, evocações, invocações. Isso tudo não passa de entretenimento para seriados e filmes de TV nos dias de hoje. Porém, no passado isso era levado bastante a sério. Manipular poderes espirituais para se conseguir o que deseja era e ainda é o desejo de muitas pessoas nos dias de hoje. Esse em minha mão é o livro de São Cipriano, o Capa Preta, considerado o livro mais perigoso do mundo. Em breve você vai saber o porquê. Eu sou Caio Gomes e bem-vindos ao canal História e Cultura. Para entendermos melhor a questão, é preciso deixar as coisas um pouco claras. Na história, existiram dois Ciprianos, dos quais grande parte do povo se confunde. Cipriano de Cartago, um santo imortalizado pela Igreja Católica no século III d.C., conhecido por ser um forte orador e organizador da Igreja da África. Apesar do abismo histórico que os afasta, as lendas combinam-se. Os ciprianos muitas das vezes tornam-se um só na cultura popular. É comum encontrarmos fatos e características pessoais atribuídas a eles equivocadamente. Cipriano, feiticeiro, é celebrado no dia 2 de outubro. Foi um homem que se dedicou boa parte de sua vida aos estudos das ciências ocultas. Após deparar-se com uma bela chamada Justina, uma serva fiel do cristianismo, ele se converte ao catolicismo. Martirizado e canonizado, sua popularidade excedeu a fé cristã devido ao famoso livro de São Cipriano, o compêndio de rituais de magia. Filho de pais pagãos e muito rico, nasceu em 250 d.C. na Antioquia, região situada entre a Síria e a Arábia, hoje pertencente ao governo da Fenícia. Desde a infância, Cipriano foi envolvido com os estudos da feitiçaria e das ciências ocultas, como alquimia, astrologia, adivinhação e diversas modalidades de magia. Após muito tempo viajando pelo Egito, Grécia e outros países, avançando cada vez mais em seu conhecimento, Cipriano chega à Babilônia a fim de conhecer a cultura ocultista dos caldeus. Nessa época que ele conheceu a bruxa Évora, onde teve a oportunidade de intensificar os seus estudos e aprimorar seus talentos em premonição. Évora morreu e avançada em idade, mas deixou seus manuscritos para Cipriano, de quais foram de grande proveito. Assim o feiticeiro se dedicou arduamente e logo se tornou respeitado e temido por onde passava. Cipriano, além de aperfeiçoar as magias deixadas pela sua mestra, ele mesmo desenvolveu seus feitiços extremamente poderosos. O seu contato com o ocultismo e com as trevas se tornou muito mais poderoso. Reza a lenda que Cipriano se aperfeiçoou tanto que ele era equiparado aos demônios e a seres espirituais, o que lhe trouxe muitos poderes, conhecimentos absurdos para aquela época. Para aumentar ainda mais seus poderes espirituais, Cipriano se afeitiçou na Goécia, onde conseguia fazer evocações demoníacas e, por fim, chegando ao limite, fazendo mesmo um pacto com o diabo. Cipriano conseguiu uma gama enorme de magias e rituais. Rituais para amarração, rituais para dinheiro, rituais para destruir a vida de uma pessoa, rituais de magia negra para alguém ficar doente, rituais de magia negra para separar casais, rituais de magia negra para reunir casais. Esses são apenas alguns dos infinitos poderes que São Cipriano tinha. O livro de São Cipriano, também conhecido como livro Capa Preta, um livro cheio de simpatias, feitiçarias, um livro que realmente brinca com os poderes do mundo espiritual. Tudo isso mudou quando conheceu a jovem chamada Justina. Justina era uma jovem cristã, rica e muito bonita.
Um dia um jovem muito rico queria se casar com Justina. Seus familiares, de olho nos seus bens, deram Justina como esposa. O jovem rico recorreu a Cipriano para que ele entrasse com seus poderes, para que a jovem Justina abandonasse a fé cristã e se apaixonasse por ele. Cipriano detestava os cristãos e concordou fazer o trabalho e, de fato, empregou todos os seus conhecimentos diabólicos para enfraquecer e dominar a vontade de Justina. Porém, o inesperado aconteceu. Por mais que Cipriano aplicasse seus poderes sobrenaturais, nada surtia efeito. Os recursos iam se esgotando. Cipriano se incomodava cada vez mais e se deu conta de que não era tão poderoso quanto se achava ser. Cipriano usou todas as suas magias, simpatias, evocou demônios e o enviou para atormentar Justina. Mas Justina não deixava se intimidar, pois tinha a proteção de Jesus. Furioso, Cipriano conversa com o diabo, querendo respostas do porquê seus poderes eram tão ineficazes. Depois de uma longa conversa, o demônio confessou que nada poderia fazer contra a moça, por causa da proteção de Jesus Cristo que estava sobre ela. Justina não tinha medo de qualquer ataque espiritual, sempre usava o nome de Jesus para se defender. O demônio disse que nada poderia fazer diante do nome de Jesus Cristo. Cipriano se desiludiu profundamente com a sua fé oculta e se voltou contra o demônio. Auxiliado por um amigo cristão, ele se converte ao cristianismo e queimou assim todos os seus escritos de magia, distribuindo todos os seus bens aos pobres. A história sobre Cipriano e Justina se alastrou, chegando aos ouvidos do imperador Diocleciano, que os perseguiu, os torturou e os matou. Nem Justina nem Cipriano se renderam aos açoites e torturas, não negaram sua fé. O imperador, muito irritado, lançou os dois em uma caldeira de cera fervente, e eles não renunciaram à sua fé. Pouco antes de Cipriano se converter ao cristianismo, Cipriano conseguiu reunir as suas mais altas magias em um único livro. E diz a história que após a sua conversão ao cristianismo, Cipriano queima alguma dessas páginas. Mas o mistério que fica no ar é: como alguém conseguiu resgatar o que sobrou desse livro? Como alguém conseguiu compilar e redigir o livro após a morte de Cipriano? Hoje em dia, existem vários livros de São Cipriano, cada um com uma versão diferente, o que dificulta qual seria a leitura original do livro. Por causa dos curiosos, a leitura e alguns textos originais do livro de São Cipriano acabam caindo na mão de incautos, que fazem leitura do livro e acabam se arrependendo gravemente. Existem alguns relatos de pessoas que fizeram a leitura do livro de São Cipriano e se arrependem grave e amargamente até os dias de hoje. Confiram agora algum desses relatos. Meu nome é Juliana e eu sempre senti um desejo de me envolver com ocultismos e magias. No início, apenas gostava de saber como isso acontecia. Talvez eu tinha uma fascina pelo desconhecido. Cheguei ao conhecimento do livro de São Cipriano. Na minha cidade é bem difícil de achar ele, então baixei em PDF pela internet. Fui lendo e não achei tudo isso que o pessoal falava na internet. Porém, continuei lendo. Nos primeiros dias nada aconteceu. Depois de uma semana, quando estava dormindo, senti que estava meio acordada. Senti alguém deslizar os dedos sobre os meus braços. No começo, acordava assustada, mas não me dava conta de que isso acontecia por conta do livro. Continuei a ler ele, sentir novamente à noite alguém acariciar meus braços com mais frequência. Foi quando um dia eu segurei os dedos da pessoa que me acariciava e percebi que essa pessoa tinha me puxado para fora do meu corpo. Quando eu olhei para a cama, meu corpo estava lá e eu ainda estava dormindo. Quem acariciava o meu braço era uma moça muito bonita e ficava olhando para minha cara e rindo sem parar. Eu perguntei o nome dela e ela disse que se chamava Pombagira. Eu fiquei desesperada, deletei o livro de São Cipriano do meu computador e desisti de me envolver com magia. Comecei a ler o livro de São Cipriano apenas por curiosidade. Brinquei várias vezes fazendo preces que eu achava que não tinha valor algum. De repente minha vida mudou. As pessoas do serviço começaram a me tratar de forma indiferente.
Meus irmãos brigaram comigo à toa. Era como se alguma força demoníaca estivesse atuando em minha vida. Meu chefe discutiu comigo porque eu esqueci de desligar as luzes da loja. Isso já acontecia algumas vezes, mas dessa vez fui mandado embora. Perdi o emprego e tudo de ruim me aconteceu. Tenho certeza que foi por causa da leitura desse livro maldito. Achei que o livro fosse apenas balela. Baixei em PDF na internet. Li vários relatos que pareciam extremamente mentirosos e não levei a sério e segui o que o livro ensinava sobre rituais e magias. Fiz exatamente como o livro falava e aprendi amargamente. Em uma semana eu caí andando de bicicleta, fiquei internado por pneumonia, não fazia ideia do que era por causa do livro que tudo isso aconteceu. Em um dos dias que estava no hospital tive um sonho. E nesse sonho, um senhor vestido de preto que não conseguia ver sua fisionomia parou em minha frente, mais ou menos uns 4 metros de distância. No sonho, estávamos em um lugar esquisito, escuro, onde o chão era de barro. Depois de 1 minuto de silêncio, ele me disse: "Isso aconteceu por causa da leitura do livro. Essa não é uma leitura para você." Virou as costas e foi embora. Depois disso, percebi que tudo acontecera por causa da leitura desse livro. Esse livro é maldito, gente. Cuidado. Nesse verão, eu e 3 amigos resolvemos ir para uma casa de praia que meu pai tem aqui perto da minha cidade mesmo. Fomos com a intenção de nos divertir, brincar. Ao lado havia várias casas que só eram ocupadas em temporadas de férias. Havia uma casa sempre escura. Resolvemos tomar um açaí à noite e passamos na volta perto daquela casa. A casa era um estilo casebre de filme de terror. Caímos na brincadeira de nos aventurarmos e ver o que tinha lá dentro da casa. De repente, um velho chegou por trás de nós e disse: "Cuidado, nessa casa tem espíritos negativos que ficam rondando ela. Todos os garotos que entraram aqui apenas por brincadeira se arrependeram, e se eu fosse vocês, não entrariam ali." A gente respeitou o que o velho disse. Esperamos ele ir embora e mesmo assim entramos lá. Lá não havia muita coisa. Os móveis estavam empoeirados, em um quarto havia milhares de livros. Em cima de uma mesa havia uma caixa preta empoeirada. Quando abrimos, encontramos o livro de magia de São Cipriano. Começamos a ler o livro e algumas coisas estranhas aconteceram. Começamos a discutir uns com os outros, ficamos extremamente nervosos quando percebemos que o meu nariz e o nariz de meu amigo começou a sangrar. Paramos de discutir e olhamos um para o outro e percebemos a gravidade do que estava acontecendo. Escutamos uma gargalhada dentro da casa bem alto e saímos correndo. Lá fora estava o velho assustado tentando nos ajudar. Perguntou o que tinha acontecido lá dentro. Depois que dissemos que lemos o livro com a capa preta, ele começou a rir e disse: "Eu tenho pena de vocês. Hoje faz 3 meses que isso aconteceu." Viram só? Os relatos são assustadores. E não é só isso. O livro também propõe alguns rituais que lhe oferecem poderes sobrenaturais, tais como ficar invisível, criar um demônio de estimação, levitar, transformar-se em um animal. A verdade é que quem busca o livro de São Cipriano busca com o objetivo de alcançar poder para realizar os seus desejos pessoais. Então tome cuidado ao fazer a leitura do livro de São Cipriano, pois você pode matar a sua curiosidade por alguns minutos e também pode se arrepender pelo resto de sua vida. Mas e você? O que achou do livro de São Cipriano? Acha que ele realmente lhe concede esses poderes sobrenaturais? Deixe seus comentários o que você achou do vídeo. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.